Vamos falar da dengue, pessoal. A dengue está avançando demais em Londrina, os casos não param de aumentar. Nós temos muitas notificações. O que significa as notificações, Parra? Significa que as pessoas chegaram no posto de saúde com dor. Ah, estou com dor na junta, estou com dor no fundo do olho, estou com diarreia, estou com vômito, estou com sintomas de dengue. E espera para sair o resultado de exame. Quando sai, vai lá, confirma. A maioria confirma, ou seja, nós podemos ter aqui nas próximas semanas 5 mil, 7 mil, 10 mil casos de dengue. Diante desse cenário, diante de recordes que nós estamos tendo em atendimentos, ontem, por exemplo, a UPA do Sabará atendeu mais de 1.200 pessoas, lotada de novo. Quem está procurando a UPA está tendo que encarar várias horas de atendimento, de espera por atendimento. E o próprio prefeito e o secretário falaram, não tem o que fazer, é muita gente para ser atendida. Mas agora eles resolveram descentralizar e outros postos pela cidade vão atender pacientes com sintomas de dengue. A Ana Contato acompanhou a coletiva concedida pelo prefeito e pelo secretário de saúde e eles tiveram que tomar essa decisão. Não tinha jeito, é muito caso, é muita gente precisando de atendimento, né, Ana? Exatamente isso, você imagina só, a UPA do Jardim Sabará, nem nas épocas de maior pico da crise, da nossa pandemia da Covid-19, atendeu tanta gente como atendeu ontem, por exemplo, como você disse, mais de 1.100 fichas abertas com pessoas com sintomas da dengue. É claro que existe muita gente que tem o sintoma que não confirma, mas infelizmente o número de casos confirmados também não para de aumentar. Nós tivemos 2 novas mortes, totalizando 3 mortes ao todo. Até agora, semana passada havia 60 pessoas internadas, agora já tem 129, ou seja, pessoas que desenvolveram sintomas mais graves, que acabaram sendo hospitalizadas. E essa crise, ela não é só na saúde pública, Nos hospitais particulares, a gente vai nos pronto atendimentos dos planos de saúde particulares e a gente percebe que muita gente tem procurado atendimento com sintomas de dengue. É uma procura muito acima do comum, muito acima da média. Estima-se que hoje cerca de 5% dos domicílios de Londrina tenham foco do mosquito da dengue. A maior parte desses focos está na zona norte, 40% estão na zona norte da cidade. Mas esses focos do Aedes aegypti se espalham por todas as regiões. Até por isso, a prefeitura resolveu descentralizar o atendimento. A UPA do Jardim Sabará continua como a unidade de referência, funcionando 24 horas, não só para os moradores de Londrina, como com pessoas de toda a nossa região que vêm para cá em busca de atendimento. Só que agora 5 UBSs também vão fazer esse trabalho. O prefeito Marcelo Bellinati explicou um pouquinho mais quais vão ser essas UBSs, os horários de funcionamento. Já adiantamos que de segunda a sexta vai ser das 7 da manhã às 10 da noite e no sábado das 7 da manhã até às 7 horas da noite. E elas vão contar inclusive com aquelas estruturas de tenda, de mais cadeiras, para poder receber as pessoas, inclusive do lado de fora, porque a expectativa, infelizmente, é que o número de pessoas procurando as unidades de saúde continue subindo. O secretário de Saúde, Felipe Machado, também comentou sobre uma situação que levanta muita preocupação do londrinense. Se vai ter médico para atender todo mundo, Apesar da UPA do Jardim Sabará, por exemplo, estar com uma equipe reforçada, 10 médicos na escala, mesmo assim as pessoas têm esperado muitas horas. Afinal de contas, a demanda é muito grande. E aí, o secretário garantiu que a escala médica está completa, que não vai faltar profissional, tanto na UPA quanto nas UBSs, que o problema não é a falta de profissionais de saúde, e sim o número exponencial de casos suspeitos de dengue. Vamos ouvir o que o prefeito e o secretário falam a respeito dessas novas unidades de saúde. A UPA Sabará continua atendendo 24 horas como uma referência de toda a cidade, toda a região. Ontem foram atendidos 1.242 pacientes na UPA com dengue, com suspeita de dengue. É o maior número de atendimento da história das UPAs. Nunca chegou nem perto disso, nem na pandemia, para que as pessoas tenham uma ideia. E outras unidades nas regiões da cidade também se tornarão referência de atendimento à dengue. Então, na região norte, o posto de saúde do Maria Cecília e o posto de saúde do Vivi Xavier. Na região leste, e referência também para a região central, o posto de saúde do Jardim Ideal. Na região sul, o posto de saúde do Jardim Ouro Branco. E na região oeste, o posto de saúde do Jardim Santiago. Eles funcionarão das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, e nos sábados, das 7 da manhã às 7 da noite.
A expectativa é de que essas tendas sejam montadas quando que esses postos passam a ser exclusivos para atendimento de dengue? Já a partir de amanhã. Hoje toda a equipe estará estruturando as unidades. O paciente que tem dengue, ele tem um atendimento diferenciado. Você precisa colher exame, você precisa ter sala de soro para hidratar, tem as medicações específicas que são utilizadas, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa às vezes ficar em observação, né? Então isso a partir de amanhã, todas essas estruturas estarão atendendo exclusivamente pacientes de dengue, e os outros pacientes que tiverem algum tipo de problema, tem as unidades de referência próximas que darão o atendimento. Esses médicos que atendem ali, eles vão permanecer agora com atendimento exclusivamente para dengue, exceto os pediatras e ginecologistas que serão encaminhados para unidade de referência. Nós também temos outras ferramentas complementares na atenção básica, que é a contratação de horas médicas. E para isso também nós vamos usar, quando houver necessidade, na complementação das escalas, que vão ser previstas 3 médicos por essas unidades e mais um médico para cada unidade, que passa a ser referência para a demanda de rotina das UBS que passam a atender exclusivamente dengue. Então, em primeiro momento, essa questão de médicos não é a nossa preocupação. Bom, mensagens aqui no WhatsApp sobre a dengue. Parra, o problema em Londrina, tanto da prefeitura como o secretário de saúde deixaram para tomar uma decisão de emergência só quando chegou ao extremo. Por que não fizeram isso antes? Muito mais fácil todos os postos de saúde atenderem a população. Desafogaria a superlotação, por exemplo, que a gente está vendo na UPA. O Luiz participando comigo, pessoas questionando o uso do fumacê. A própria chefe da 17ª Regional de Saúde esteve na semana passada, a Lúcia Lopes, falou que não tem veneno e que isso depende do governo federal comprar, mas que os fornecedores disseram que não tem, porque é importado o veneno e não tem uma carga suficiente para atender toda a cidade. Eles estão fazendo a bomba costal, aquele agente que vai com a bomba nas costas e vai aplicando veneno em locais específicos. E tem uma mensagem do Hernandes aqui, que eu vou até passar a bola para a Ana, dizendo o seguinte: epidemia de dengue, Parra, está afetando várias cidades, mas a maioria dos casos a culpa é do povo, porque os focos estão nos quintais. O próprio prefeito e o secretário falaram, Ana, que 98% dos focos estão nos quintais, ou seja, o povo tem que colaborar também. Não basta a gente cobrar aqui que o poder público atenda, que o poder público faça isso, se a gente não faz a nossa parte. Parra, olha, não é que o povo tem que colaborar também. Começa pelo povo, a verdade é essa, né? De cada 100 focos do mosquito da dengue, 98 estão dentro da minha casa, da sua casa. É por isso que a situação chegou onde chegou, né? Infelizmente, é claro que o poder público tem a responsabilidade dele, mas o fumacê, por exemplo, ele é extremamente prejudicial para outros insetos. Ele não mata só o mosquito da dengue, ele mata todos os insetos, mata a borboleta, mata a abelha que vai polinizar as nossas plantas. Não adianta a gente ficar passando fumacê se a gente não cuidar do nosso quintal. É claro que muitas vezes a gente é cuidadoso, né? Afinal de contas, a cada 100 domicílios, 5 aqui de Londrina apresentam algum tipo de mosquito da dengue, ou seja, o foco ali, 5%, é um número pequeno. Isso significa que 95% das pessoas estão cuidando dos seus quintais. O problema é que muitas vezes o mosquito precisa de uma tampinha de garrafa com um pouquinho de água para poder se proliferar. Precisa do potinho de água do cachorro que a gente não limpa todo dia para poder se proliferar. Então, o prefeito, ele até se exaltou em determinado momento ali da entrevista coletiva, falando justamente isso, que não adianta nada o poder público reforçar as UPAs. É claro que para quem pegou dengue, e eu tô voltando de uma dengue agora, né? Fiquei semana inteira passada afastada. Então, assim, eu acabei de pegar, eu sei como é difícil. Inclusive, enquanto eu estava lá esperando atendimento, eu até levei um travesseirinho daqueles de pescoço, porque a dor de cabeça e a dor no corpo ela é tão forte que você não consegue nem ficar em pé. Como eu já sabia que eu ia esperar muitas horas, eu levei um travesseirinho, porque eu falei, se eu precisar sentar num canto no chão lá, pelo menos eu espero um pouco mais de conforto. E eu sei que muita gente não tem essa possibilidade, né? Então, é claro que para quem já está com dor, está com febre, está com todos aqueles sintomas horríveis, é péssimo ter que esperar horas e horas por atendimento. É claro que a gente tem e vai continuar cobrando por mais médicos, por mais locais de atendimento, mas isso tudo é enxugar gelo se a gente não acabar com o foco do mosquito. E é justamente isso que o prefeito falou nesse outro trecho da entrevista. Vamos acompanhar. Vamos mudar o foco. Está sobrando médico. Vamos falar a verdade.
Está sobrando médico. A UPA tem 10 médicos de plantão. Não é médico o problema. O problema é que o foco da dengue está dentro da casa das pessoas. 98% do foco da dengue está dentro das nossas próprias casas. Não é na rua, não é no ar, não é falta de médico, porque nenhum lugar do mundo tem 10 médicos de plantão num dia. A gente tem que falar a verdade para a cidade. As pessoas têm que entender que se cada um não cuidar do seu quintal, da sua própria casa, não vai sair da dengue. E se o vizinho não cuidar, vai pegar dengue também, porque o mosquito ele voa 200 metros, 2 quadras. Sabe? Então, assim, vamos botar a culpa na prefeitura, vamos botar a culpa no médico, vamos botar a culpa... Não tem isso. Tem médico, tem soro, tem todo o atendimento, mas não tem Cristo que resolva se a pessoa não cuidar do próprio quintal. A gente conversou também com o secretário Felipe Machado a respeito desses mutirões e de outras medidas. Eles dizem que, por enquanto, descartam qualquer possibilidade de uma multa mais pesada, por exemplo, para quem for flagrado com algum foco do mosquito da dengue no quintal de casa, mas que deve continuar com aqueles mutirões de limpeza em todas as regiões da cidade. Inclusive, vão conversar ainda hoje com a CMTU para que a CMTU empreste caminhões para que eles sejam utilizados para recolher todo esse lixo. Vamos acompanhar o que diz o secretário Felipe Machado. Tem previsão de Fumacê, um aliado que tem, acho que 2 vertentes importantes no apoio de uma epidemia, que primeiro, que é a sua função principal, que é eliminar o mosquito na fase adulta, e segundo, uma função educativa, né? Eu sempre digo que toda vez que a gente vê o fumacê passando nas ruas, nas nossas casas, a gente se atenta um pouco mais que o cenário da dengue está realmente delicado e começa aí fazer um pouco mais a nossa parte de olhar o nosso quintal, incentivar o vizinho a fazer o mesmo. Mas ainda não há essa previsão do envio de veneno para os municípios. E os mutirões, eles vão continuar também em 2 modalidades, mutirões de bloqueios de casos só com os nossos agentes, como fizemos no último sábado ali na região norte, e também os mutirões grandes em parceria com a CMTU de recolhimento de lixo. O prefeito determinou que nos próximos 30 dias esse efetivo, em especial dos caminhões da CMTU, ficassem praticamente exclusivo para essas ações de mutirões, e hoje nós vamos definir junto com a equipe da CMTU e a nossa equipe técnica de endemias qual vai ser o próximo mutirão de recolhimento de lixo, muito provavelmente no próximo sábado. Olha, diante de tudo que a gente ouviu, eu acho que a Prefeitura de Londrina, é a minha opinião, tá? A Prefeitura de Londrina peca em um ponto, que deveria ser mais incisiva. A multa para quem cria o mosquito da dengue em casa. Beleza, chegaram na casa da pessoa, descobriram que tinha um copinho lá no cantinho. Poxa, foi um descuido, beleza, ok. Agora chegou no fundo da casa do cara. Tem um monte de garrafa virada com boca para cima. Tem lona lá de plástico virada com água dentro. Tem lá potinho, tem vasinho de planta, um monte de criame de mosquito da dengue. Essa pessoa tem que ser multada. Qual que é a dificuldade que existe para multar essa pessoa? Quer um comparativo comigo? Corta uma árvore na frente da sua casa, sem autorização da SEMA. Pode deixar aquele número lá, aquele número é bacana, viu, Diegão? Corta uma árvore na frente da sua casa, sem autorização da SEMA. Na hora, brota um fiscal do chão. R$500 de multa, no mínimo R$500 de multa. E você toma e você tem que pagar. Agora, por que a dificuldade que o município tem em multar as pessoas que estão com focos dentro de casa? Poxa, se tem lá, o cara é reincidente, ou tem um criame, um condomínio de Aedes aegypti no fundo do quintal, qual que é a dificuldade de meter a caneta? Nesse ponto que a Câmara de Vereadores tinha que chegar e ajudar, falar assim, autorizamos a prefeitura, aumentamos o valor da multa, ganha corpo o negócio, cadê o Ministério Público para ajudar também? É sério que nós estamos falando, gente. Nós estamos com 3 óbitos, 3 mortes na cidade. Nós estamos com 15 mil casos notificados, 2.500 confirmados. Em análise, mais de 10 mil casos. Se metade disso aqui confirmar, nós vamos pular para 7.500 casos. Então, olha só o tamanho do negócio. É muito caso, gente, é muito caso. Essa é a minha única crítica ao poder público. Essa ineficiência, essa demora em poder multar as pessoas que estão criando foco de dengue. Porque o prefeito, nesse ponto, tem que concordar com ele. Não adianta você botar 5 UPAs para atender, você botar 20 médicos em cada UPA, se a gente não atacar o foco da questão. O foco da questão é o mosquito da dengue criando no nosso quintal.
Ah, mas tem terreno baldio que também tem lixo. Quem que jogou o lixo lá? Não foi a prefeitura. Se tem no terreno público que a prefeitura não cuidou, é outra história. Mas se tem foco de dengue no terreno ao lado de uma casa, o terreno é particular e o povo jogou o lixo, a culpa de quem? É do povo. Então a gente tem que parar de terceirizar a culpa. Parar de terceirizar. Sobre o fumacê, recebi uma mensagem aqui de um amigo de Arapongas, de Londrina. Ele falou o seguinte, que quando passou o fumacê, mesmo cobrindo a gaiola do passarinho dele, uma calopsita, morreu a calopsita. A Ana falou, mata a borboleta, mata as abelhas, mata marimbondo, mata tudo quanto é tipo de inseto. Que tiver voando, morre. Pode morrer até um cachorro ou um gato. Então assim, um fumacê é a última medida. Vai usar se tiver o veneno. Aqui não tem. Não tem em lugar nenhum. O estado do Paraná, a Silvia Lopes falou aqui com a gente, a Lúcia Lopes, o estado do Paraná tem 1.000 litros de veneno, não dá para nada. Ela falou que para Londrina precisaria de 10.000 litros para fazer um mutirão na cidade. Hoje, com 1.000 litros, você não faz absolutamente nada. Eles estão usando a bomba costal com o veneno que tem. Então, nós não temos que esperar o fumacê. Hoje são 80 litros em Londrina. Isso não é nada. Não temos que esperar o fumacê, temos que vistoriar o nosso quintal. E todo dia, Parra, a gente vai falar sobre isso? Vai, porque a nossa consciência tem que mudar. Parar de terceirizar a culpa e colocar mais na nossa responsa. Falar o que eu vou fazer para evitar a dengue.